O assunto que a gente escolheu para abrir essa sexta é um assunto que muita gente continua pedindo. A gente já abordou no Você Bonita de algumas formas, com profissionais diferentes, porque é uma doença muito séria, então é muito bacana poder ouvir sempre profissionais diferentes. A gente já abordou com um endocrinologista, com um nutrólogo e hoje a gente vai falar com um nutricionista. Até porque quem tem diabetes sofre com uma limitação de alimentos. Mas será que isso procede? Será que dá para ter uma vida normal depois de ser diagnosticado com diabetes? Quem vai contar tudo pra gente hoje é a querida Alexandra Saharovski. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Então, tá bom, Ale. Seguinte, eu sei que você tem várias especialidades na área de nutrição, que é nutrição esportiva, obesidade e emagrecimento, transtornos alimentares. Exatamente. Então tem uma série de especializações, né? Agora, o assunto, quando entra uma doença, o nutricionista tem que entrar, de fato, junto com o médico. Sem dúvida. Né? Porque é o papel do nutricionista criar esse cardápio, Exatamente, né? Porque primeiro de tudo, o médico que dá o diagnóstico de doença. O nutricionista não dá o diagnóstico de doença, o nutricionista, em conjunto com o médico e uma equipe multidisciplinar, vai ajudar a tratar essa doença. Perfeito, bem lembrado, é verdade. Agora, pra gente entender um pouco do diabetes e entender um pouco desse cardápio, eu acho que as pessoas, quando têm o diagnóstico, têm a sensação, pelo que a gente já ouviu, que a vida acabou. Que não vai poder comer mais nada, que vai sofrer pro resto da vida. Doce de jeito nenhum, enfim, não é bem assim, né? Como é que é, então? Hoje em dia, a gente já sabe que as pessoas que sofrem de diabetes pode ter uma alimentação normal. A alimentação normal que a gente fala, desde que esteja hábitos alimentares saudáveis. Perfeito. Ou seja, consumir todos os tipos de alimento, né? Mas, porém, tem alguns tipos de alimento que a gente deve incentivar o consumo, como o caso dos carboidratos integrais, né? Os alimentos com pouca gordura, né? Isso muda tudo. Muda bastante, né? Principalmente quando se fala de carboidrato. Então, minha primeira pergunta, você já respondeu... Bom, a primeira parte... A gente sabe que o carboidrato é o que vira açúcar no sangue, que é o problema para os diabéticos. Por causa da glicemia. Nesse caso, quando consumir diariamente carboidrato, tem que ser o integral. Tem que ser o integral. E se tiver vontade de comer uma massa refinada um dia, pode? Pode, só que assim, tudo vai entrar de acordo com o cardápio do paciente, de acordo com a rotina desse paciente. Se toma insulina, do jeito que se alimenta, se está tomando medicamento, né, se faz atividade física. É claro que um dia ou outro você vai poder consumir uma massa, um doce, mas você vai ter que estar também controlando ali a sua glicemia. Né? Muitas vezes a gente indica para o diabético ter aquele aparelhinho que mede a glicemia, né? Então, consome o alimento, depois de umas 2 horas, pica o dedinho e põe lá para fazer a leitura, né? Que legal, isso é importante. Isso é importante pro diabético. E eu já ouvi, eu não sei se você tem essa informação exatamente, mas eu já ouvi que o governo disponibiliza os aparelhos. Os aparelhos. Eu não sabia disso. Eles dão, eu não sei se tem um limite, se é para toda a população, a gente sabe que nunca é para atender a todos que apresentam ali a doença, mas eles disponibilizam. Então é interessante as pessoas se informarem nesse assunto. Agora, quando a gente diz que você coloca um cardápio aí do dia a dia desse paciente, ele tem que estar com essa diabetes, digamos assim, controlada. Sem dúvida. Esse é o segredo. Tem que estar controlada, né? Essa glicemia, ela tem que estar controlada. Né? E para você controlar a glicemia, você tem que ter uma alimentação regrada também, né? Porque, por exemplo, se você não se alimenta direito, se você ficar muito tempo em jejum, a sua glicemia vai descontrolar. Você vai ter uma queda de glicemia. Se você come um carboidrato simples, um açúcar, sua glicemia vai subir. Então, tem que estar, então, sempre controlada. E é verdade que quem tem diabetes tem que comer de 3 em 3 horas isso regularmente? É principalmente por causa da queda de glicemia. A queda de glicemia pode causar até a pessoa que tem entrar em coma, por exemplo. Ter desmaio. Né? Ter desmaios, fadiga crônica. Então, são vários sintomas que a pessoa de diabetes, quando não controla, sente. Entendi. Né? Agora, falamos dos carboidratos e a gente colocou o exemplo aqui como os integrais. O que a gente pode destacar, então, das frutas? Porque as frutas também têm açúcar. Tem açúcar também. Mas tem que consumir fruta, né? Tem que consumir. Daqui a pouco a gente vai... eu vou mostrar o índice glicêmico dos alimentos.
alimentos. Ah, legal. Né? Vou mostrar rapidamente uma tabelinha, mas a gente vai mostrar que cada fruta, ela tem um índice glicêmico diferente. Certo. Então, o índice glicêmico do alimento é o quê? O que seria esse índice glicêmico? É a velocidade que esse açúcar entra na corrente sanguínea e vai para a célula. Perfeito. Então, para o diabético, quanto melhor controlar o índice glicêmico do alimento, é melhor, porque ele não vai ter o pico de insulina, o pâncreas não vai ter que ir lá ficar fabricando insulina para levar essa glicose para as células. E muitas vezes tem diabéticos que o problema é exatamente esse, né? Não fabrica insulina. Não fabrica, que é o caso do diabetes tipo 1. Que aí tem que ter... Você é o insulino dependente, que daí você vai ter que estar lá dosando, administrando a insulina, aplicando insulina, porque senão não adianta só na dieta, entendeu? Tem alguma dica para consumir as frutas? O lance de usar a casca pode ajudar? Sem dúvida. O importante é sempre a gente entender que tem que ter fibra na dieta, porque a gente sabe que fibra, ela ajuda na absorção da glicose, ajuda na absorção de gordura, ajuda no trato intestinal. Então tem que ter a fibra, né? O grande lance é o quê? Consumir as frutas com a casca, com bagaço, né? A gente trouxe até um exemplo do suco de fruta. Por que não é interessante consumir o suco de fruta? Ali, in natura, fruta pura. Exatamente. Porque na maioria das vezes, o que acontece? A pessoa vai lá e coa. Né? Na maioria das vezes. Sai toda a fibra. Sai toda a fibra. Só fica o açúcar. Só o açúcar do alimento. Então, pro diabético, tomar o suco é pior? Pior. A não ser que você bata e consuma tudo ali. O bagaço. O bagaço, exatamente. Mas mesmo assim, é o ideal consumir com bagaço, com a laranja com bagaço, com tudo. Entendi. Entendeu? Olha, gente, isso é importante. Então, pra quem tem diabetes e tem o hábito de chegar no restaurante ou de manhã acordar, vou tomar meu suquinho. Isso. Pode dar um super pico. Pode. E depois pode dar aquele revertério da hipoglicemia que você falou. Exatamente. Mas o que a gente pode fazer também? Vamos supor que a pessoa queira tomar um suco de manhã, né? O que a gente vai fazer? A gente não vai dar um suco em jejum, somente o suco. Aí você monta uma estrutura desse alimento, um café da manhã com pão integral, com uma fonte de proteína. Essa absorção desse suco vai diminuir. O que não pode é tomar sozinho. Entendi. Entendeu? Em jejum, mandou o suco, deu o pico ali. Exatamente. Então, se juntar com o café da manhã, o pão, de uma repente fonte de proteína, requeijão. Exatamente, o queijo branco, enfim, um peito de frango, que muita gente consome hoje em dia também, né? É o ideal. Muito bom. Vamos colocar uma perguntinha na tela, então? Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá na tela. Beijo pra Kátia Soares, de São Paulo. Qual a diferença, então, entre os alimentos diet e light? Já que quando a gente está falando também de diabéticos, eles também é um grupo específico que tem que estar ligado no rótulo. Sem dúvida. Diet ou light. E aí, Ale? Diferença, então, de produto do alimento diet, light, o que a gente tem que ficar atento ao rótulo? Então, o que a gente tem que ficar atento? Que o diet, o produto que é diet, ele não tem nada de determinado, ingrediente. Ou é açúcar, ou é gordura, ou é sódio. Então, ele é isento de tal ingrediente. Perfeito. Agora, o light, ele não tem 25% de tal ingrediente. Então, 25% menos sódio, 25% menos açúcar. Então, o que a gente tem que ficar atento é ao rótulo, à rotulagem. Perfeito. Né? Porque muitas vezes o diet, a gente tem aquela ideia de que diet tá liberado. Ok, mas se a gente supor, por exemplo, um chocolate, o diet ele só não vai ter açúcar. Só que em compensação, a quantidade de gordura vai estar em dobro. Certo. E que também não é o ideal consumir quantidades exacerbantes de gordura. No caso dos diabéticos, quando tem vontade de comer então um chocolate, o ideal é procurar um diet mesmo tendo mais gordura? Sim, de preferência o que a gente sempre fala, de 70% de cacau. Acima de 70%, né? Porque além disso ele vai trazer propriedades que ajudam inclusive no diabetes, né? E se você não foi diagnosticado com diabetes, quer consumir um chocolate com menos calorias? Nesse caso, o diet, então, não é tão bom, porque tem muita gordura. Tem muita gordura. De caloria, ele não vai diferenciar muito. O que vai diferenciar é que ele não tem açúcar. Entendi. Né? Porque aí vamos supor que, de repente, é um chocolate light. Né? E aí ele tem uma quantidade menor de açúcar, uma quantidade menor de gordura, mas ele não é isento de nenhuma desses ingredientes. Entendi. Exatamente. Então, tem que conversar com o nutricionista para ver qual o melhor para você decidir. E aí, como o chocolate está ali do lado do adoçante, já te pergunto do adoçante.
É uma polêmica Sim, em torno sem do adoçante, como adoçar cafezinho, como adoçar o chá, o que colocar nas receitas quando tiver vontade de fazer um bolo. E para o grupo diabético isso se torna ainda mais difícil. Sim. O adoçante é para o diabético? O adoçante ele foi desenvolvido para o diabético. Não é para quem faz dieta? Não é para quem faz dieta. Tá. Foi para o diabético desenvolvido. Né? Então, aquilo é polêmico. De repente você precisa realmente entrar com adoçante. Não vai ter jeito. Só que daí você vai dar umas opções melhores de adoçante. Você prefere, você indica uma sucralose, você indica tá aqui, tá, um stevia, né? Porque muitas vezes tem muitos casos de diabetes que esse descontrole de glicemia é tão grande, né, que precisa tomar o adoçante, não tem jeito. Agora, o adoçante, você falou da sugestão de stevia ou sucralose. São os que você indica. Que são os que a gente acha com mais facilidade, né? Tá, e eles, assim, digamos, são mais saudáveis, a gente pode dizer isso. O stevia ainda é uma opção melhor, né? Ainda ele tem um gostinho. Tem um gostinho residual, ele é meio amargo, né? Tá. Mas ainda é uma opção saudável. A sucralose também é uma opção saudável, né? Tá. Comparado a ciclamato de sódio, ao aspartame, que inclusive tem estudos que mostram que o aspartame é cancerígena. Então tem que ficar de olho. De olho, né? Então prefere sempre sucralose ou stevia. Ou então o que a gente pode fazer? Acostumar o paladar a não consumir tanto doce, alimentos tão doces. Agora, né? Parece que o grupo, né, quando a pessoa tem o diabetes, parece que ela tem mais vontade de consumir, mais necessidade. Porque como se o organismo pedisse, é o que elas dizem, né? Eu acho com muita vontade. Realmente a glicemia, acho que está ali, né? Em descontrole. Em descontrole, né? Tem aquela questão de não pode comer isso, não pode comer aquilo. Muitas vezes a pessoa não está bem orientada e acaba tirando muito doce, muito carboidrato e dá essa descompensa mesmo. Como é que a gente poderia chamar, entrar em... naquela situação que você fica desesperado com quem tá parando de fumar. Sim, uma fissura. Né? Uma fissura por doce, vamos dizer assim, né? Abstinência. Abstinência é a palavra. Porque tem que mudar tudo de uma hora para outra. Então, por isso que é legal a gente dar as dicas. E, de repente, não tem que mudar tudo. Devagarinho, introduzindo alguns alimentos, né? Exatamente, é devagarinho. Porque não adianta nada também, vamos supor que uma pessoa teve hábitos alimentares a vida inteira errados e de repente quando tem uma doença já querer mudar tudo, não vai dar certo, a pessoa vai ficar frustrada, a pessoa vai ficar ansiosa. Verdade. Então, e aí o tratamento fica mais difícil. Mais difícil. Agora, você trouxe algumas proteínas pra cá. Tem frango, tem carne, peixe. Nesse grupo, então, de diabéticos, é importante o consumo de proteína? Também. Para todo mundo, Para todo mundo. De preferência as proteínas magras. Principalmente com a questão de que a gordura engorda, né? E o diabetes, ele não pode engordar, porque cria mais resistência à insulina ainda. Então, tudo que for desnatado, sem gordura saturada, é melhor. Mas, por um outro lado, a gente tem que consumir gorduras boas, as consideradas boas. Então, um bom azeite, um abacate, as castanhas. Isso é legal. Também porque entra na questão do anti-inflamatório, porque a diabetes também é uma doença inflamatória, né? Do que a gente já falou de diabetes, é uma doença inflamatória. Também né? Então tem que ter ômega 3 na dieta. Tem que ter ômega 3 também, porque ela começa a causar inúmeros danos para os órgãos, né? Dá dano na vista, verdade, com o tempo. Né? Problema renal, hepático, cardíaco. Mas isso só se não controlar. Se não controlar, exatamente. A gente está falando aqui do descontrole da diabetes. O grupo dos legumes, Ale, é um grupo... Olha que delícia, olha esse salsão. Gente, salsão é bom demais comendo assim, ó. Adoro colocar de petisco. Uma delícia. Salsão com pepino, com tomatinho. Gente, salsão é tudo de bom. Agora... Legume é carboidrato também. Carboidrato. Tem que evitar alguns legumes. O que a gente tem que fazer? Tem que controlar, de repente, a ingesta deles. Assim, como que eu posso te explicar? Vamos supor, tem uma sopa de legumes. Tá. Né? Uma de mandioquinha. De mandioquinha.
E daí na sopa de mandioquinha, de repente você quer acrescentar uma batata, uma cenoura. Isso aqui não pode. Aumentar essa quantidade de carboidratos. Tá. Você tem que consumir um tipo de carboidrato só. Entendi. Porque senão a carga glicêmica aumenta muito. Entendeu? Entendi. Então, de preferência, comer, como a gente vai te explicar daqui a pouco, consumir legumes também de baixo a moderado índice glicêmico. Perfeito, que nós vamos já contar pra você quais são. A gente sabe que a batata, ela é de índice glicêmico alto. Tá, mandioquinha também, né? A não ser também que a gente faça... Tem vários tipos de preparações que a gente vai lá consumir, de repente, nesse caldo. Uma aveia, né? Coloca junto, uma proteína, para diminuir a absorção desse carboidrato. Tipo uma biomassa. Isso, exatamente. Entendi. Põe, de repente, uma rúcula junto. Fazer, a abóbora, uma abóbora com a casca, né? Isso, exatamente. E colocar um pouquinho de biomassa. Então, tem várias receitas, né? Hoje o programa ajuda. Não, e eu tô esperando a sua, que a Lê cozinha muito, hein? Eu descobri. Eu tô esperando. Um dia eu venho fazer. E o programa, ele dá várias sugestões. Na internet mesmo, a gente tem várias sugestões, várias receitas. É isso aí. E aí cabe de cada um pesquisar também, né? E procurar aquela que também... fica mais gostosa. E agora, no frio, com esse lance de sopinha, então, eu acho que é válido isso de pesquisar receitas que diminuem o índice glicêmico colocando biomassa. Pode ser uma delas. Vamos colocar mais uma perguntinha na tela? Manda bala, diretor. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Quais frutas são mais indicadas para quem tem diabetes? Ótima pergunta. E a gente vai responder essa pergunta, então, utilizando a nossa tabela. Vamos lá, então. Vamos colocar, então, a tabela na tela. A gente tem uma tabela. Os itens, eles estão... pequenos, pode ser que aí de casa vocês não consigam ler todos as frases, os itens, esses alimentos, mas eu acho legal a gente colocar essa tabela no site. Sim, não é verdade? Vamos colocar essa tabela no site para que você tenha aí uma base. Então, assim, tá um pouquinho distante, mas a gente também vai chegar pertinho, né, Ale? Ó, a gente tem aqui, deixa eu escolher um que todo mundo gosta muito e que pode ser aquele lance para errar ou para acertar. Quer ver? Vamos lá, vamos pegar a cenoura. A cenoura, ela é assim, uma pegadinha. É uma pegadinha. Né? Sim, sem Porque dúvida. ela tem um índice glicêmico alto. Tem um índice glicêmico. Mas crua, ela tem um índice glicêmico baixo. Mas à medida que você faz ela cozida, aumenta. É engraçado isso, né? Então, muda completamente o índice glicêmico dela, né? Então, consumir de preferência ela crua. Tá. E quais frutas a gente pode destacar, então, para esse grupo que teria um índice glicêmico mais baixo? Aquelas clássicas, que você já fica com elas na cabeça. Mais baixo a moderados, vamos dizer assim, Tá bom. É a maçã, a pera, o limão, a acerola. A acerola também? Também. Ameixa, eu acho que a ameixa é moderado. Moderado. Mexerica, laranja também. Moderado. Banana, dependendo do tipo, é moderado. Qual é a melhor? A prata? A prata. A prata é a mais indicada. Sim. E banana também é uma delícia, né? Agora, se jogar uma aveia... Exatamente, uma aveia, uma canela, que a gente já comentou também no programa, que a canela ajuda a controlar o pico de insulina também. Tá? Abacaxi. Abacaxi também, moderado. Então, ficar entre baixo e moderado. E quem tiver dúvida tem que olhar na internet. Exatamente. Né? Exatamente. Isso que eu ia falar. A internet, ela auxilia muito, porque você vai fazer a busca lá de tabela de índice glicêmico. Vai aparecer milhares de tabelas com milhares de tipos de alimentos, né? Tá. Então, tem que pesquisar também. E o que eu acho legal, de repente, pensando nisso, imprime a tabela. E quando você for no nutricionista... Isso. Ela pode fazer grifar, colocar num marca-texto, destacar os que são mais legais para você. Muitas vezes a gente entrega uma tabela. Vocês entregam já? Sim. Legal. Eu tenho tem esse hábito. Esse hábito de entregar uma tabela e explicar, né? Tá, mas pode ser feito isso também. Converse com o seu nutricionista, com a sua nutricionista, porque eu acho que isso é muito legal. Bota a tabela ali presa na geladeira. Exatamente, cada um tem uma forma de prescrever dieta, de como leva essa informação para o paciente, mas é uma boa também. De repente o paciente fala, eu sei que eu tenho diabetes, eu já pesquisei sobre índice glicêmico, o que você me orienta aqui nessa tabela? Tá, né? Que pode ser legal. Exatamente. Agora, pra gente fechar, tem os grãos aqui, os grãos têm sido muito falados, né? A gente faz muita receita com grão de bico, que a receita fica mais proteica. Como é que é isso? Tem que estar na dieta do diabético? Tem que estar também, porque embora sejam carboidratos, mas
carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, pode consumir, eles são ricos em fibra, são ricos em proteína, tem que consumir também. Tem que estar na dieta. Exatamente. Porque às vezes o diabetes fala assim, então é melhor eu tirar ali do feijão e colocar uma batata. Não, tem que colocar um grão. Tem que ter um grão sempre. Olha, a alimentação do diabético, ela é, assim, é orientação geral, igual da população. É lógico que tem que tomar alguns cuidados, mas se você tiver manter hábitos alimentares saudáveis, ficar longe de gorduras saturadas, de açúcar em excesso, de doces, você tá tranquilo, entendeu? Mas de vez em quando, se der uma vontade de um docinho, pode? Pode, tudo vai estar de acordo com sua rotina alimentar, o que você faz, a insulina que você toma, então tudo é questão de se conversar. E para fechar, uma pergunta importante, a gente não citou num detalhe. Atividade física. A atividade física pode ser considerada um remédio para o diabético? Sem dúvida, e entra também para prevenção. Prevenção, né? A gente fala muito de diabetes, mas a gente fala pouco de prevenção. Verdade. O que é a prevenção? Fazer atividade física, comer alimentos saudáveis, ter uma alimentação saudável. Beber muita água. Beber muita água. Agora no frio não pode esquecer, Não pode esquecer, ficar fora dos vícios do cigarro, da bebida, que isso também complica, né? E você acredita que fazer exames regulares e ficar de olho sempre ali na glicemia pode já ajudar esse paciente? Ajuda também, bastante. Porque faz uma vez, tá alto, quando faz de novo já tá diabético. Exatamente. Então, o exame tem que sempre estar na rotina do paciente. Tanto o médico quanto o nutricionista tem que sempre estar avaliando o exame. Né? Porque, muitas vezes, o que acontece? A gente muda total a alimentação desse diabético tipo 2, vamos dizendo assim, e aí o medicamento dele passa a mudar também, passa a diminuir. Tem uns que até conseguem se livrar da insulina. Se livrar, entendeu? Então tem tudo isso, tem uma série de questões envolvidas com o diabetes. E no final das contas, eu acho que cada um sabe quando não tá bem. Exatamente. A gente se conhece, a gente sente. O corpo, o organismo, ele dá um sinal, né? Sem dúvida. O importante é que você procure sempre o médico, como a Alê citou no início, é ele que vai dar o diagnóstico. Mas os nutricionistas estão aqui exatamente para isso, para mostrar um cardápio, montar de acordo com a doença, de acordo com a sua vida, com os seus hábitos e principalmente com a atividade física, que eu tenho certeza que depois de tudo isso vai incluir, né? Porque fazer exercício é bom para tudo, né? Obrigada mais uma vez. Carol. Lembrando, olha, quem quiser entrar em contato com a Alê, saber mais, agora ela tem Insta, hein? Então dá pra você seguir, @AlêPronutri, tudo junto, @AlêPronutri. O telefone vai aparecer aí na tela, 5666-1151, 5666-1151. Muito obrigada mais uma vez. Carol, beijo e até a próxima. Obrigada. E a tabelinha vai ficar no site.